A mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para mim. Aliás, sempre as mensagens têm que primeiro fazer sentido para aquele que prega, né? E eu vou usar uma frase que eu ouvi recentemente como tema para essa mensagem. Ansiedade é pecado? Ansiedade é pecado? Alguém disse assim, olha, se ansiedade é pecado, então eu estou com sérios problemas. Não é? Então estou com sérios problemas. Se ansiedade for pecado, quem é que escapa? Acontece que nós estamos vivendo, e uma coisa que eu tenho dito para várias pessoas que vêm me perguntar, né, é que o mundo, nos últimos 2 anos, passou por um turbilhão, uma mudança radical, uma constante ameaça. E isso causa em nós ansiedade. Causa. Daqui a pouco vamos tentar definir aqui o que é a ansiedade, né? Mas você sabe, a gente usa essa expressão o tempo todo, né? Para descrever aquela sensação horrível de que algo ruim vai acontecer, ou uma preocupação que você não consegue deixar de ter, você não consegue descansar, você não consegue deixar de pensar, você não consegue deixar de se preocupar, né? Nós passamos aí, estamos passando ainda, por uma época de grande estresse, grande geração de grande preocupação, de ansiedade. E aí, você ligava o jornal, era número de mortos, número de infectados, aconteceu isso, aconteceu aquilo, agora é fase vermelha, fase amarela, fase laranja, não, volta para a fase vermelha, lockdown, não, aula em casa. No início da pandemia, quando os filhos foram mandados para casa, todo mundo assim, nossa, férias, vamos para casa. Depois tinha mães se descabelando, dizendo, eu não aguento mais, né? Ficar com os meus filhos dentro de casa, eu não consigo fazer mais nada. Me lembro de algumas coisas muito curiosas, né? A ansiedade que isso causou também nas mães, esquecendo também da ansiedade que causou nas crianças também. A ponto de criança dizer assim, eu não aguento mais, eu quero minha vida de volta. Uma criança de 8 anos de idade falar isso, 9 anos. Eu quero minha vida de volta. E as mães dizendo a mesma coisa, fazendo coro com os filhos, eu quero minha vida de volta. E aí, de repente, começa mais uma guerra. E uma guerra que tem cores aí de guerra mundial. Então, aqui você ligava a televisão e ouvia falar só de pandemia, agora você está ouvindo só de guerra. É guerra o tempo todo. Liga o rádio, guerra. Celular, guerra. Entra lá, assim, leitura dedicada aí para você, guerra. Será que vai ter guerra mundial? Será que vai ter uso de armas nucleares, etc.? Como é possível viver nesse mundo sem ansiedade? Então, as pessoas vêm e perguntam, mas escuta, eu não sei o que está acontecendo comigo, é o que está acontecendo com todo mundo praticamente. É o que está acontecendo com todo mundo praticamente, a não ser que você seja de outro planeta, ou nesse planeta você tem vivido isolado desde que isso tudo começou. É claro que a ansiedade já existia, mas agora é um negócio meio que generalizado, o planeta está vivendo um grande momento de estresse. Na psicologia, quando alguém chega e fala assim, estou vivendo estresse, a minha vida, eu estou sentindo na pele isso, meu cabelo está caindo, eu estou com alergias, eu estou com manchas pelo corpo, minha visão está embaçada, estou ouvindo apitos no ouvido, estou com dor de cabeça,
eu estou com bruxismo, que é o ranger que você range os dentes quando você está dormindo. Estou com dores lombares. Fui no médico e os médicos não encontram uma razão. Isso aí deve ser psicológico. Como se psicológico não fosse tão ruim quanto, a origem do psicológico fosse tão ruim quanto qualquer outra coisa. É tão ruim quanto, tão sério quanto, né? E quando a pessoa chega para um tratamento, para cuidar disso, uma das coisas que fala assim, escuta só, talvez você tenha que tomar algumas atitudes na sua vida, quem sabe mudar um pouquinho o seu ambiente, né? Mas como é que você vai mudar de ambiente aqui da Terra? Eu sei que tem gente querendo mudar para Marte, mas nós estamos nesse planeta ainda, com todas essas ameaças e os problemas e tudo que advém de tudo que está acontecendo. Então, a pergunta, ansiedade é pecado? É muito pertinente. Porque eu já ouvi isso. Olha, a ansiedade é pecado, hein? E quando me disseram uma vez, só abrindo parênteses, quando me disseram assim, olha, segundo a Bíblia, timidez é pecado. Eu falei, estou lascado, estou no inferno. Estou no inferno. Sou ansioso e tímido. Não há salvação para essa pessoa. Engraçado que o que Deus faz, né? Quem imaginaria que, eu não imaginaria, lógico, que eu seria capaz de me tornar um pastor e falar diante das pessoas, né? Realmente é milagre de Deus mesmo. Agora, a ansiedade, eu ainda luto com isso. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui confessa que está comigo no hall dos ansiosos? Ixi, estamos juntos. Se eu disser assim para vocês, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, é um negócio muito, muito importante. Aí eu paro e digo, deixa para lá, eu conto depois. Tem gente que fala assim, tudo bem, né? Você vai falar. Quem que não recebe uma mensagem assim? Fulano mandou uma mensagem e depois apagou. Meu Deus, da batedeira, negócio. Ele apagou. O que era? Não é? É ou não é algo que a gente tem que lidar e isso daí causa na gente assim problemas? Então, deixa eu tentar aqui, antes da gente ler o texto, tem um outro texto também que depois a gente vai ler. É um dos principais problemas emocionais mentais de hoje em dia a ansiedade, com certeza né? E o problema da ansiedade aumenta quando a gente coloca ainda um outro peso em cima dele, que é a culpa. Você tem culpa de ser ansioso. Você Deus não gosta de ansioso. Aí você se sente com culpa por cima da ansiedade. Então, vamos lá, vamos tentar pensar aqui em algumas coisas. Primeiro, ansiedade é algo natural. Já viu que todo mundo aqui tem. Todo mundo aqui se identificou com essa coisa de ansiedade. Meus irmãos, antes de começar o culto, eu fico ansioso. Antes de vir aqui para o púlpito, eu fico ansioso. Meu coração acelera. Fico com a boca seca. Parece que é a primeira vez. Eu me lembro da primeira vez que eu preguei aqui no púlpito. Me lembro aqui da primeira vez. Quer dizer, não me lembro nada, fiquei tão ansioso que não me lembro nada. Eu sei que eu preguei aqui, a primeira vez. E ainda hoje, 30 anos, mais de 30 anos depois, eu ainda me sinto assim. Por mais
que eu já tenha feito isso. Então, ansiedade é algo normal. É quase como uma forma de você lidar com os desafios da vida. Sem isso daí, você seria um cara de paisagem o tempo todo. Alguém sem reação. Então a ansiedade, ela é até necessária para que você sobreviva. Que a ansiedade faz parte do sistema de estresse, né? Que é uma reação às ameaças que a gente tem no dia a dia, ou desafios que a gente tem no dia a dia. Mas qual é a diferença entre o natural e o patológico? A ansiedade natural e a patológica. A ansiedade natural é aquela que você tem antes de realizar alguma coisa que é desafiadora e você se preocupa um pouco com a sua performance, se você vai conseguir fazer ou não. Aluno, quando vai apresentar um trabalho diante do professor na escola, aquele dia lá que o professor chega, agora é você. E aí o aluno vai lá na frente, né? A ansiedade normal é aquela do noivo, quando está aqui e abre-se as portas da igreja para que a noiva entre, o noivo começa a afrouxar o colarinho, talvez tenha que abanar e trazer uma cadeira para ele. Outros desmaiam, estou no Juju aqui. O cara está tão ansioso que ele vai pelo corredor, ele beija a testa do sogro e aperta a mão da noiva. Né? Isso aí é normal, isso aí é natural. Mas o que não é natural é se a ansiedade bloqueia você, se você deixa de funcionar como uma pessoa normal. Por causa das preocupações, ansiedade, você deixa de fazer coisas que antes eram muito valiosas para você. Você se sente tão ameaçada, que você para de funcionar e de desfrutar de uma vida integral por causa disso. Aí já é problema, já é doença, precisa ser tratada. Mas até chegar nesse ponto, tem algumas coisas que a gente pode fazer, e eu vou dizer algo que uma professora minha, que não cria em Deus, ela era totalmente ateia, ela dizia: as pessoas religiosas têm algo que as não religiosas têm, e que lhes dá vantagem para enfrentar as ansiedades, a depressão. Não está dizendo que é imune, de jeito nenhum, porque nós encontramos na Bíblia vários personagens bíblicos tendo momentos de extrema ansiedade, preocupação e depressão também. Mas aquele que tem fé, um relacionamento com Deus, tem uma grande vantagem, recursos que aquele que não crê em nada não tem. Isso dito por pessoas que não têm fé. Vamos dar uma lida aqui nesse primeiro texto, Filipenses 4, 5 a 7. Olha só o que diz lá. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem, lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Eu leio o versículo 5, mas ali está a partir do 6. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Isso é Paulo falando sobre a ansiedade. Na minha Bíblia aqui, na NVT, não vivam preocupados. Talvez na sua Bíblia esteja escrito, não andeis ansiosos. Não é? Talvez aí, tem aí. Ansiedade, não vivam preocupados.
Você está vendo, a primeira coisa aqui, que Paulo não está condenando ao fogo do inferno quem se preocupa ou quem é ansioso. Ele está tentando ajudar o ansioso. Ele está tentando ajudar quem é preocupado. Paulo não está dizendo, vergonha você, cristão, se apega em Deus, falta de fé. Não está falando isso, ele está tentando ajudar. Nós é que falamos assim. A pessoa está lá ansiosa, preocupada, chorosa, aí alguém vai lá muito piedosamente e diz assim, tenha fé. A pessoa fala, olha isso, não tinha pensado nisso. Ah, isso você não me fala. Oxe, onde é que você estava esse tempo todo para falar para eu ter fé? Não é um botãozinho que você liga e desliga, não. Tem um monte de coisas envolvidas aí. Um monte de coisa. Então, se tem umas coisas que a gente não deve falar, tenha fé, se apegue em Deus. Nossa, me admira você. Pronto, você está colocando mais culpa em cima do ansioso. Você vê que Paulo não faz isso. Ele diz assim, não vivam preocupados. Ele está preocupado, ele está querendo tratar dos cristãos ali de Filipos, tratar das preocupações, da ansiedade deles. Não está jogando culpa em cima deles. Está, inclusive, dizendo como é que eles podem lidar com isso. A gente vai dar uma olhada nisso em seguida. O outro texto é Mateus 6. Mateus 6, versículos 25 a 34. E esse texto é o próprio Senhor Jesus falando sobre ansiedade, preocupações da vida. Vamos lá. Mateus 6, a partir do versículo 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E tem uma versão que é, pode acrescentar meio metro à sua altura. Meio metro. Nem com salto, né? Plataforma. Não pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida. Eu estou fazendo uma dieta que diz que aumenta 10 anos de vida. Esquece. Não é bem assim, não. Estilo de vida saudável, ok, mas achar que você está fazendo alguma coisa para mudar o dia que você vai partir dessa, já é um pouco de prepotência, não é não? Versículo 28. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. De novo, eu pergunto, você está vendo Jesus jogar culpa sobre aquele que é ansioso ou preocupado aqui? Não. Mas ele fala assim, olha, são os pagãos. Quando eu leio isso aqui, quando você vê todo o contexto, Jesus está dizendo o seguinte, olha, é quem não crê em mim,
que tem razão para se preocupar tanto desse jeito. Vocês não, vocês têm a mim. É Jesus incentivando, mostrando como a ansiedade deve ser tratada, lidada pelo cristão. Então, apesar de nós sermos extremamente ansiosos, e o próprio Senhor Jesus sabe disso, o próprio apóstolo Paulo sabe disso, quando a gente olha para o Antigo Testamento, o salmista, ele fala: por que você está abatido, a minha alma? As minhas lágrimas são o meu alimento. Não é? A gente vê isso. O Senhor sabe que nós somos seres frágeis e seres frágeis se preocupam. Mas Ele dá algumas formas de nós lidarmos com isso. Então, como tratar a ansiedade? Eu quero separar alguns elementos aqui que eu tiro desses dois textos. Alguém vai dizer assim: como tratar a ansiedade? Procura um psicólogo, um psiquiatra, tome, sei lá, um chazinho de camomila, de erva doce. Olha, procurar um médico profissional da saúde e tomar remédios é tão normal para coisas emocionais quanto é para diabetes, colesterol alto, problema do coração, pressão alta e tudo mais. Mas mesmo assim, existem coisas, atitudes que o cristão é capaz, porque o Senhor ensinou isso, e que nós podemos usar para ter uma vida mais feliz no Senhor. Por isso que eu li o versículo 5 do capítulo 4 de Filipenses, que fala assim: olha, alegrem-se no Senhor, estejam felizes, desfrutem dessa integridade da vida cristã. Meus queridos, é como se o Senhor dissesse: olha, isso aqui é um presente para você, usa, toma posse. E quando a gente rejeita isso, é como se a gente dissesse assim: não, estou bem, Senhor, estou bem, deixa que eu cuido da minha própria vida. Pum. Mas o Senhor está querendo cuidar de nós. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que você deve fazer. Então, faça as perguntas certas a si mesmo. Faça as perguntas certas a si mesmo. A gente vê Jesus aqui em Mateus capítulo 6, ele começa a perguntar para os discípulos. São perguntas que os próprios discípulos depois, os cristãos, deveriam fazer. Eu não sou mais valioso que os pássaros que voam? Sou. Então, você fez uma pergunta e você respondeu. Será que, se eu me preocupar, eu vou conseguir mudar alguma coisa? Por mais que eu me preocupe? Você faz essa pergunta para si mesmo. A resposta óbvia é: não. Preocupação não muda as coisas. Jesus disse: e por que se preocupar tanto com roupa? Né? Você tem uma? Já está bom. Olha, naquela época, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O normal era a pessoa ter duas roupas. Uma que ele estava usando, a outra que estava lavando. Só, acabou. Aliás, quem tinha mais do que, alguém tinha mais roupas, era rico, afortunado. Como as coisas mudaram, né? Como as coisas mudaram. Eu vou falar aqui para as irmãs. Quem aqui tem o guarda-roupa lotado e quando abre diz assim: não tem nada para vestir? não tem nada para vestir. Você abre assim a sapateira, você é soterrado para o sapato. Fala assim: nenhum sapato combina. Não é?
Então a gente acaba buscando certas coisas em cima de os homens, então. Os homens têm as suas mazelas também, né? Que tem a ver com roupa também, viu? Mas tem a ver com carro, tem a ver com talvez a sua casa. Quando as coisas materiais, estou falando para os homens e para as mulheres, quando as coisas materiais se tornam um peso para você, elas deixam de te servir e você começa a servir as coisas materiais. Nossa, eu comprei um carro tão legal para me servir, só que daqui a pouco você começa a servir o seu carro, aí você é funcionário do seu carro. Já parou para pensar nisso? É bom ter um carro legal e bom funcionando, mas quando ele se torna o seu mestre, a sua casa se torna, em vez de um lugar legal e você se sente bem, você se torna escravo da sua casa, dos seus bens, do seu dinheiro. É um grande problema. E aí a ansiedade aflora. Quais mais perguntas você deve fazer? Quem é que consegue aumentar a sua estatura, o tempo de vida, por mais que se preocupe? A resposta que você faz para si mesmo é essa, e você vai chegar à seguinte conclusão: em nada. Então, se nós nos fizéssemos essas perguntas que Jesus ensinou a gente fazer, e nós respondêssemos para nós mesmos, nós conseguiríamos enfrentar melhor a ansiedade. Você ia chegar às próprias conclusões. Talvez você tenha que, para enfrentar a ansiedade, pensar no que realmente importa. Pensar no que realmente importa. Porque as respostas a essas perguntas vão direcionar o que realmente importa, não as coisas passageiras, não as coisas que podem desaparecer de uma hora para outra. Se você morasse na Ucrânia, por exemplo, saberia o que é ter tudo num dia e nada no dia seguinte, depender da benesse de pessoas estranhas e de outros países. A vida é assim. Jesus disse, olha, é como a erva, que você colhe de manhã, ela cresce de manhã, depois ela está murcha, ela não serve para mais nada senão para ser queimada, nossa vida é um vapor. Então, por mais que nós nos preocupemos, fiquemos ansiosos, não vai adiantar grande coisa. Então a gente tem que focar no que realmente importa. E lá em Mateus 6,33, o Senhor Jesus disse, busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, o que realmente importa é buscar o reino de Deus. É tentar ter uma vida correta diante do Senhor. E as outras coisas vêm por consequência. As outras coisas vêm por consequência. Em quarto lugar, tenha uma vida de oração. Lá em Filipenses 4, 6, nós vemos o seguinte, Filipenses 4, 6. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam. Orem a Deus pedindo aquilo que precisam. Pronto. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Talvez você vá encontrar, se você der uma googlada aí agora, como posso vencer a minha ansiedade? Joga lá. Você vai encontrar uma coisa lá. Pratique meditação. Ok, o que é meditação? Talvez para algumas pessoas seja parar para respirar, ouvir uma musiquinha tranquila. Mas nós cristãos podemos fazer isso, sabe como? Orando. Orando. Falando com Deus. Compartilha o que você está sentindo com Deus. A Bíblia também diz, jogando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Como é que você faz isso? Joga a sua ansiedade sobre o Senhor. Conversa com Ele.
Sai daquele modelo de oração. Pai Celestial, graças te damos por esse alimento, por esse dia. Perdoa minha multidão de pecados. Bate um papo com Deus. Fala das suas coisas mais íntimas com Ele. Você vai ver que isso vai ser terapêutico. Conversar com Deus em oração. Jesus fazia isso. Está aí a grande diferença entre orar e rezar, né? Essas duas expressões aí em português. Ainda bem que a gente tem essa diferenciação na nossa língua. Orar e rezar. Outras línguas que nem em inglês é pray é orar e rezar. Mas a gente pode fazer essa diferença, porque orar é outra coisa. Orar é uma conversa. Orar é derramar seu coração. Orar é discutir a relação com Deus, sabe? Quando foi a última vez que você fez isso? Que você bateu um papo com Deus. E quando você fizer isso, aí a gente chega na última maneira de enfrentar a ansiedade, pratique a gratidão. Pratique a gratidão. Lá em Filipenses 4,6 também diz: orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, uma outra forma de você enfrentar a ansiedade é dizer para si mesmo: quantas vezes na minha vida eu já me preocupei, fiquei ansioso, não dormi, tive desarranjo intestinal por causa da ansiedade, isso acontece, você sabe disso. Tive problemas estomacais por causa da ansiedade. E no fim das contas, tudo passou e aqui eu estou. Se você está me ouvindo aqui agora, é porque você já passou por grandes problemas na sua vida, ansiedade, momentos de grande preocupação, mas você está aqui agora. Você está me ouvindo aqui agora. E aí você pode falar com Deus, agradecendo: Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu sei, você deve ter sofrido perdas, dores, mas essa vida que nós estamos vivendo aqui é uma vida com perdas e dores. Só que há uma grande diferença quando você passa pelo vale da sombra da morte junto com o nosso pastor. Uma grande diferença. Nenhum lugar da Bíblia diz que ao crer em Deus você vai se isentar de problemas e não vai ter mais preocupações, não vai sentir dores e perdas. Nenhum lugar da Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor anda conosco no meio dos problemas, das preocupações, e é por isso que nós podemos ser gratos, podemos ser agradecidos. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas animem-se. Eu venci o mundo, Ele venceu por nós. Ansiedade só é pecado, então, quando ela é fruto de incredulidade. Quando é fruto de incredulidade, a ansiedade é pecado. A ansiedade, que é fruto dos problemas que nós temos que lidar no dia a dia, isso é normal. A gente lida com isso, a gente luta com isso. Mas o Senhor nos deu maneiras de lutar contra a ansiedade, porque Ele nos queria ver como seus felizes servos num mundo cheio de problemas. Baixe a sua cabeça em oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,
Eu confesso, Senhor Deus, tu sabes, que muitas vezes eu me preocupo demais, fico ansioso. Às vezes perco a oportunidade de fazer as coisas, de me alegrar por causa da ansiedade. Me perdoa, Pai, quando isso é fruto de incredulidade, de dúvida. Mas trata a minha vida, ó Pai, quando essa ansiedade é fruto dos problemas que me cercam. Porque sou fraco, pequeno, humano e careço do Teu amor, da Tua misericórdia e graça. Obrigado, ó Pai, pelo Teu cuidado. Porque o Senhor olha para mim com mais cuidado do que as aves do céu, os lírios do campo, a ponto de ter enviado o Teu Filho Jesus para morrer na cruz por mim. Obrigado, ó Pai. No nome do Teu Filho Jesus eu oro. Amém. Vamos colocar.